Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo estejam no teu coração. Meu nome é Marcos Pelegrino e você está no canal Aprendendo da Bíblia. Se você ainda não é inscrito nesse canal, te convido a se inscrever e ative o sininho para você não perder novos vídeos. Pois é, pessoal, eu fiz um vídeo na semana passada e mencionei que se aquele vídeo tivesse 100 likes, então eu faria um vídeo falando de pontos que devem ser melhorados na CCB para que ela se torne uma instituição mais bíblica. Pois é, deu 111, eu até agora onde que eu vi, então promessa é dívida. Estou cá para fazer esse vídeo e vou trazer 5 pontos que a CCB deve melhorar para que seja uma instituição bíblica. Se você achar que este vídeo é importante, compartilhe com amigos, com familiares e com outras pessoas. É bom que nós conversemos e tudo com a guia do Espírito Santo para que nós cresçamos na graça do Senhor Jesus. Sem mais delongas, vamos aos pontos. O primeiro ponto, que para mim é o mais importante. A CCB não considera a Bíblia como a palavra de Deus. E digo por quê. Ocorreu no ano de 2013 a mudança do Inário 4 para o Inário 5 na CCB. E com esta mudança, os 12 artigos de fé da CCB que estão no fim do Inário também sofreram alterações. Dentre os pontos que sofreram alteração, não todos, foi o ponto de número 1, que diz o seguinte. No Inário 5, ele tem esse texto. Nós cremos na inteira Bíblia Sagrada e aceitamo-la como contendo a infalível Palavra de Deus inspirada pelo Espírito Santo. No Inário 4, que é o inário anterior ao Inário 5, estava escrito o texto: Nós cremos na inteira Bíblia e aceitamo-la como infalível Palavra de Deus inspirada pelo Espírito Santo. Só isso que alterou, as referências bíblicas, 2 Pedro 1,21, 2 Timóteo 3,16, 17 e Romanos 1,16, são as mesmas. Mas se você pegar o Inário 4 da CCB e comparar com o Inário 5, você vai ver que há esta pequena alteração, que no Inário 4 era aceitamo-la como infalível Palavra de Deus, e no Inário 5, aceitamo-la como contendo a infalível Palavra de Deus. Pois bem, estes 12 pontos não são conhecidos por quase todos os membros da CCB e mesmo por membros do ministério, porque eles não são lidos à igreja, salvo o ponto de número 9, que é lido durante o serviço de batismo, mas os outros mais não são sequer lidos e muito menos explicados à igreja. Pois então, há alguns tempos atrás, entrei em contato com o Hélio Bianco, ancião do Brás, e tentei sanar essa dúvida, pedindo que ele me explicasse qual é a interpretação oficial do ponto de doutrina número 1. E ele me explicou o seguinte: ocorreu a mudança porque a Bíblia não é a palavra de Deus, palavras de Hélio Bianco. A Bíblia contém a palavra de Deus. E ele me explicou da seguinte maneira. Ele falou que há partes que falam de homicídio, adultério, fornicação e por aí vai. Então isso não é a palavra de Deus. Só que esta explicação dele é entristecedora e erra na medida que toda a palavra de Deus é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda a boa obra. Isso está escrito em 2 Timóteo 3, 16 e 17. Logo, quem inspirou os homens a escreverem as Escrituras foi o próprio Espírito Santo de Deus. Se nós encontramos passagens tais como Ló com suas 2 filhas numa relação incestuosa, logo ali em Gênesis, não é porque a Bíblia nos ensina aquela prática, mas porque aquilo nos serve de exemplo. O pecado tem as suas consequências. Ló pecou com suas 2 filhas, tanto que nós vemos nos livros proféticos que Amon e Moabe, que foram os filhos que nasceram desta relação incestuosa
de Ló com suas duas filhas, sempre foram tidas como inimigas de Israel. Outro exemplo, Davi, quando manda Urias para a guerra, para morrer, para que então Davi tomasse Batseba, a esposa de Urias, como a sua esposa, Davi cometeu dois pecados, o de homicídio e o de adultério. Porém, está escrito na Bíblia, e não é porque está escrito que nós cristãos devemos agir assim, mas está escrito para a nossa edificação, para que nós tomemos exemplo e saibamos que Davi pecou e teve suas consequências. Ele sofreu com seus filhos, sofreu com os próprios familiares. E então, até estas partes foram inspiradas pelo Espírito Santo e foram deixadas, legadas, escritas para o nosso proveito também. O perigo disso, dessa afirmação de Hélio Bianco e dessa mudança do inário do ponto 4 para o ponto 5, em dizer que a Bíblia não é a palavra de Deus, mas contém, é que isso abre um precedente para outras fontes. Afirmar que a Bíblia não é a palavra de Deus é a mesma coisa de dizer que existem outras fontes, outros lugares onde nós podemos buscar revelações, profecias, profecias, visões. Ou seja, se a CCB é uma igreja protestante, ela tem que prezar pela tradição protestante do sola escritura. A partir do momento em que a CCB diz que a Bíblia não é a única fonte, mas existem também tópicos de ensinamento, pontos de doutrina e também aquilo que sai do púlpito está em pé de igualdade com a Bíblia, e então está igual o catolicismo, que diz que existem, além da Bíblia, outras fontes de doutrina. O segundo ponto, que também não deixa de ser importante, é: os membros não leem a Bíblia. Isso é entristecedor e eu sei disso. Pergunto para você que está assistindo este vídeo, você sendo membro da CCB ou não. Se você é membro, melhor ainda. Você conhece alguém da sua comum que já leu a Bíblia toda? Seja até membro do ministério? Você já leu a Bíblia toda? Se é membro da CCB? Pois é claro que ler a Bíblia inteira não é uma condição para a salvação. É óbvio, conhecimento não gera salvação. A salvação vem pela graça. Contudo, é bom nós lembrarmos que a CCB, ela vem da tradição dos valdenses. Luigi Franciscon foi influenciado pelos valdenses. Os valdenses tinham o costume de se reunirem em casas para orarem, cearem e lerem a Bíblia. Tanto que é dito que as crianças valdenses tinham de cor e salteado o Novo Testamento em suas cabeças. Rosina, esposa de Luigi Franciscon, quando instituiu os recitativos na CCB, o fez de acordo com a influência valdense, porque o recitativo estimula as pessoas a guardarem em suas mentes passagens bíblicas. E é o que os valdenses faziam, eles guardavam textos bíblicos inteiros devido à perseguição religiosa que existia naquela época. É triste ver que uma instituição que vem da tradição dos valdenses sequer hoje dá a devida importância à Bíblia e também não se doa à leitura da mesma. Ora, vemos também em Atos 17, 10 e 12, quando Paulo e Silas estavam pregando aos bereanos. E está escrito na Bíblia, em Atos 17, do verso 10 ao verso 12. Ora, os bereanos, estes foram mais nobres do que os que estavam em Tessalônica, porque de bom grado receberam a palavra, preste atenção, examinando cada dia nas Escrituras se estas coisas eram assim. Então, amados, nem os bereanos acreditaram cegamente em Paulo, que era um grande apóstolo, e em Silas, um grande profeta. Eles iam nas Escrituras e comparavam para ver se aquilo que estava sendo dito estava de acordo com o que estava escrito. Pois é. Está em 1 Coríntios 14, 29. E fala em 2 ou 3 profetas, e os outros julguem. Pois é. Quando alguém está pregando no púlpito, a gente tem que ver se o que ele está dizendo está de acordo com a Escritura. O problema de as pessoas não darem o devido valor à Bíblia e nem à sua leitura é que
as doutrinas dos homens prevalecem sobre aquilo que a Bíblia ensina. É por isso que nós vemos ensinos humanos que não têm nenhum respaldo bíblico sendo ensinado e as pessoas deixando de lado aquilo que a Bíblia realmente ensina. Outro ponto que é importante e que, se a CCB observar, ela vai ser uma instituição mais de acordo com a Bíblia. A CCB afirma ser a graça de Deus, mas a CCB não é a graça de Deus. A graça de Deus são todas aquelas pessoas que estão debaixo da graça de Deus. Uma instituição não pode afirmar ser a graça de Deus. Isso é errado. Esse livreto aqui ó, deixar pertinho, aí ó, é o livreto do histórico da CCB, você pode pegar ele gratuitamente no fundo bíblico. Está escrito assim, ó, histórico da obra de Deus revelada pelo Espírito Santo no século passado. Isso é o que está escrito hoje. Porém, no passado, ficava escrito histórico de uma das ramificações da obra de Deus. Uma das ramificações, por quê? Luís de Franciscon e os demais servos de Deus daquela época sabiam que a CCB não é a graça de Deus, mas é uma das ramificações da graça de Deus. Então, se vocês quiserem maiores informações, vocês podem entrar em contato com o irmão Itamar Coutinho, que tem o segundo maior acervo do Brasil sobre a CCB. Conhece como ninguém a história da CCB. Pois é, e ele tem livros que provam sobre essa questão, que estava escrito histórico de uma das ramificações da obra de Deus. Mudaram porque hoje o ministério pensa que a CCB é a graça de Deus, o que Franciscon no passado não pensava. Outra coisa que é importante nós salientarmos é, cadê? Aqui, ó. A CCB não considera pessoas de outras denominações como irmãs. Talvez vocês não soubessem disso. Pessoal, coisa é feia, hein? Vou até colocar aqui para vocês, ó. Então vocês vão escrever aí nos vossos navegadores tópicos de ensinamento CCB. Vai aparecer o primeiro link, muito provavelmente do site CCB Hinos. Aí vocês vão no site CCB Hinos e vocês vão lá aqui, ó, tópicos de 1961. Aí vocês escolhem, né? Entra nele. Eu vou mudar minha visualização aqui para ficar melhor para eu mostrar para vocês, né? Aí vocês vão na opção Doutrina do Batismo, que é esta opção aqui. Leiam lá certinho. Vai estar escrito o seguinte, ó. Quando se vai batizar, sendo o servo de Deus um mandado do Senhor, para cumprir o mandamento, deve usar as palavras em nome do Senhor Jesus te batizo, em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, tudo conforme se encontra em São Mateus, no capítulo 28, versos 19 e Atos 2, verso 38. Se vocês quiserem um vídeo sobre a fórmula batismal da CCB, que veio da Convenção de Chicago de 1927, eu posso fazer um vídeo explicando para vocês também. Caso vocês queiram, deixem aí nos comentários. Pois o sacramento que está cumprindo é um mandamento do Senhor Jesus. Sempre temos considerado que todos sejam batizados, segundo o Senhor nos tem feito claro, desde o princípio desta obra. Agora preste atenção. O Senhor nos guiou em que só sejam considerados nossos irmãos aqueles que se batizam entre nós. Mas, amados, quer dizer que só quem batiza na CCB é irmão? Aí eu te pergunto, Deus tem sobrinho? Não, Deus não tem sobrinho, Deus só tem filhos. Mas se só são irmãos aqueles que batizam na CCB, quer dizer que só quem é da CCB que é filho de Deus. Isso é exclusivismo e isso é uma característica sectária. Isso aqui significa dizer que só quem é da CCB é filho de Deus, então só quem é da CCB é que vai ser salvo. Isso é perigosíssimo. Não sei se saiu o tópico de ensinamento corrigindo essa heresia do tópico de ensinamento de 1961, mas não adianta sair um tópico de ensinamento corrigindo um erro do passado se não for notificado aos membros. Explico. Não adianta criar uma lei lá no Congresso Nacional se os cidadãos não sabem que a lei foi criada, entrou em vigor, certo? Assim é aqui também. Não adianta, a CCB errou no passado em afirmar que só devem ser considerados irmãos quem foi batizado na CCB. Isso é errado. Tanto que Luís de Franciscon
não foi batizado na CCB. Vocês sabiam disso? Pois é, tá aqui, ó. Deixa eu mostrar para vocês. Basta escrever Luigi Franciscon, vocês vão no Wikipedia e ver, ó. 9 anos após a revelação do batismo por imersão, em 6 de setembro de 1903, prestem atenção nas datas, por motivo de viagem do pastor Filippo Grilli, Franciscon, como ancião, presidia a reunião e teve a oportunidade de falar com a igreja sobre tal batismo. Franciscon era, nesta época, da igreja presbiteriana. Nesta reunião, Franciscon fez o convite à igreja para assistir ao seu batismo por imersão, realizado em 7 de setembro de 1903, no Lakefront de Chicago, onde compareceram ao todo 25 membros da igreja presbiteriana italiana, dos quais 18, entre eles Franciscon, foram batizados por Giuseppe Beretta, que fora batizado na Igreja dos Irmãos. Então, Franciscon foi batizado por Giuseppe Beretta em 7 de setembro de 1903 e ficou frequentando a Igreja dos Irmãos, que era uma instituição onde eles se reuniam em casas para ler a Bíblia, para orarem e comungarem, para ceiarem, como faziam os valdenses no passado também. Pois é, agora analisem outra coisa. Digitem congregação e vão no Wikipedia, vai estar escrito assim, ó. Em 1928, assume personalidade jurídica com a adoção da designação Congregação Cristã do Brasil, falando da instituição CCB, aqui ó, tá a foto aqui, ó, desdobramentos. Registrada em 30 de março de 1936. Já em 1962, efetuou-se a alteração atualmente em vigor, substituindo-se a contração do por no. Então, foi só em 1928 que a CCB adquiriu o CNPJ, personalidade jurídica. Então, oficialmente, a CCB só foi fundada em 1928. Antes de 1910, ali em Santo Antônio da Platina, São Paulo, até 1928, a CCB não tinha personalidade jurídica, não tinha CNPJ, não havia sido oficialmente fundada. Tanto que, por muitos anos depois de 1910, os membros da CCB se reuniam em casas. Pois é. Mas olha que interessante. Franciscon foi batizado em 1903 e não depois da fundação da CCB. Logo, Franciscon era ou não irmão da CCB. E os apóstolos? E os profetas do passado, os discípulos do Senhor Jesus? Essas pessoas que não foram batizadas na CCB são nossos irmãos? Entendem? Isso é perigoso. Um dia eu fui fazer uma visita, eu sempre fui fazer visita nas casas, e uma irmã que estava conosco no carro falou, tinha 2 mulheres na rua com saias longas, roupas, e então a irmã que estava conosco no carro falou, olha ali as primas. E eu corrigi, falei, não são primas. Deus por acaso tem sobrinho? E isso é um pensamento que está presente na cabeça de muitas pessoas e que deve ser rapidamente corrigido, se quiser estar de acordo com a Bíblia. E o último ponto é adultério, pecado de morte. Esse aqui é brabo, hein? Pois é, amados, o que aconteceu? No passado saiu um tópico de ensinamento, na CCB, claro, que ensinou que adultério, quem cometia, ou seja, quem traiu seu cônjuge, tinha cometido adultério e tinha feito um pecado, cometido um pecado de morte. O que significa isso? Significa dizer que quem adulterou, quem traiu seu cônjuge, não tinha direito a ser perdoado. Deus não perdoaria em hipótese alguma. Isso foi ensinado por muito tempo na CCB. Tanto que os mais velhos, muitos ainda pensam desta maneira. O que acontece é que saiu, salvo engano, em 2016, um tópico de ensinamento para corrigir esse erro, o que é bom. Contudo, não adianta sair o tópico de ensinamento se ele não for explicado, não for ensinado, não for martelado na cabeça dos membros. Por quê? Foram anos e anos no passado ensinando o erro, ensinando que adultério não tem perdão. Então não é da noite para o dia que se muda essa concepção em uma instituição religiosa. O que falta muito à instituição CCB e a outras instituições religiosas é a humildade para admitir que erraram no passado. Mas assim como tiveram coragem de ensinar o que é errado, ensinar que adultério não tem perdão, porque a Bíblia ensina que tem, agora eles têm que ter a coragem de chegar e ensinar, nós erramos no passado, mas hoje nós vemos que a Bíblia ensina que sim, é pecado, adultério é pecado, mas quem cometeu esse pecado tem direito ao perdão divino, sim. E é assim que se corrige os erros, com humildade
e com coragem. Tanto que antigamente existia até o banquinho dos pecadores no fundo da igreja. E estas pessoas que ficavam nestes banquinhos sofriam ostracismo, outros mais não saudavam-nas, o que é errado, porque onde fica o amor do Senhor Jesus? Pois é. Há outros pontos mais. Se vocês quiserem, se esse vídeo que eu fiz tiver mais de 100 likes, eu faço um outro vídeo tratando de pontos que podem ser melhorados na CCB e devem, mais do que podem, devem, para que ela se torne uma instituição bíblica. Compartilhe com amigos, com familiares. Se você não é inscrito nesse canal ainda, se inscreva e ative o sininho das notificações para você não perder novos vídeos. Que Deus te abençoe, que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo estejam no seu coração.